Bom dia, pessoal. Bem, então deixa eu só começar me apresentando um pouquinho aqui, professor Augusto, eu vou começar apresentando. Primeiro, queria dizer que é um prazer estar aqui falando para vocês hoje de manhã. Agradecer, o Flávio não está aqui, mas agradecer o convite dele de uma vez, dele do Fabrício, professores. E aí eu estou junto com o pessoal, meus colegas de trabalho da Habilidade, aqui também uma parte da equipe, e a gente vai fazer um jogral aqui, então eu vou falar um pouquinho da empresa na primeira parte, para justificar um pouco esse título da palestra de inteligência artificial no mundo real, falar de algumas coisas que a gente tem feito, alguns cases nossos, aplicando machine learning, inteligência artificial, ciência de dados, qualquer que seja o nome mais amplo que você quiser dar para esse conjunto de técnicas, etc. Como que a gente tem aplicado isso no dia a dia de várias empresas. Então eu trouxe 3 cases para contar aqui para vocês em cenários diferentes. E depois, na segunda parte, que eu imagino que talvez vocês vão achar até um pouco mais interessante, o Vinícius e o Bernardo vão fazer um hands-on com vocês aí de coleta de dados. Não sei se alguém já teve experiência com coleta de dados na web, mas eles prepararam alguns cenários aqui para vocês acompanharem, tem um notebook disponível aí para vocês fazerem junto. E aí, só para me apresentar um pouco, depois eles se apresentam individualmente. Meu nome é Roberto, eu sou cientista de dados na Big Data, ali o nosso logo ali, e sou também aluno de doutorado aqui na UFMG, então provavelmente sou colegas de alguns de vocês. Quem aqui é da UFMG? A maior parte da UFMG, o restante imagino que seja de fora, então somos colegas também de universidade. Então, sem mais delongas, só para a gente começar falando, pensei em falar aqui, eu queria gastar não mais do que uns 30 minutos falando dessa parte inicial e deixar um pouco mais de tempo para a gente botar a mão na massa, fazer a parte de coleta de dados, que vocês consigam acompanhar aí, e para quem já mexeu, talvez ver alguma coisa nova, para quem nunca mexeu, aprender uma coisa diferente. E eu acho que isso é interessante porque essa parte de coleta de dados é talvez a pontinha do iceberg de muita coisa que eu vou falar aqui agora no início, né? Então a gente vai fazer a coisa meio ao revés. Eu vou mostrar lá na ponta operacional como é que a gente tem usado técnicas de machine learning, algoritmos, etc., para ajudar as empresas no dia a dia, na operação, o que elas têm ganhado com isso e como que a gente pode ajudar ainda mais. E depois o Vinícius e o Bernardo vão mostrar a ponta oposta, lá no início, desde coleta de dados, como que a gente faz para trazer esses dados para dentro de casa e dados que vão ser úteis depois para a gente gerar insights que são acionáveis para os clientes, para essas empresas que a gente vai falar um pouquinho. Então, deixa eu começar contando um pouquinho, talvez a gente seja meio desconhecido de vocês aqui, porque nossa sede é em São Paulo e a gente está há quase 2 anos aqui em Belo Horizonte também. Mas a gente é uma empresa pioneira em Data Science para performance de negócios no Brasil. Então, quando eu falo performance de negócios, eu quero dizer que todos os nossos produtos, tudo que a gente faz, está sempre atrelado a algum ganho operacional da empresa, seja associado a vendas, associado a marketing. Então, a gente está sempre construindo modelos e algoritmos que vão apoiar nos resultados da empresa. E a gente está sempre focado nesse tripé, que é inteligência artificial. Então, aí, de novo, usem o nome preferido. Hoje tem uma série de buzzwords aí nessa área de inteligência artificial, machine learning, ciência de dados, etc. Então, o tripé é modelos de aprendizado, modelos preditivos, muita visão de negócio. Então, é entender o que as empresas precisam, o que elas estão interessadas em desenvolver, como que a gente pode ajudar, mergulhar nesse negócio e tentar extrair o máximo de informação possível para combinar com esses modelos e uma massa grande de dados. E aí entra talvez essa pontinha do iceberg que eu disse aí da coleta de dados. Então a gente está sempre coletando tudo que a gente conhece, que está disponível de dados na web, para usar isso como input para os modelos que a gente está construindo dentro desse tripé. E o objetivo é sempre ter algum resultado que seja mensurável. Nunca é uma análise qualitativa dentro do que a gente faz, é sempre alguma coisa que é 100% quantitativa, focada em ações. Então é sempre o que eu vou vender, como eu vou fazer o meu marketing, etc. É sempre coisas acionáveis.
A nossa equipe é composta de mestres, doutores e, obviamente, também a gente está sempre aberto a estagiários que queiram chegar lá também, porque dentro desse tripé aqui, uma coisa que é bem importante para a gente é ter uma equipe que consiga pensar em novas soluções e não somente usar aquilo que está na prateleira de inteligência artificial, etc. A gente quer gente que esteja mergulhando no negócio, igual eu disse, e que esteja com capacidade para desenvolver soluções novas que vão trazer ganhos, melhorias, que vão melhorar a performance desses negócios que a gente está atuando. Como eu disse, nosso foco é performance de negócios, então a gente está sempre focado em KPIs, né, pontos de atenção ali, o que a gente está sempre olhando são dados de venda, marketing, faturamento. Os produtos que a gente trabalha, eles estão sempre olhando para alguma dessas dimensões, tentando ajudar as empresas. E a gente tem sempre um relacionamento muito atrelado a essas empresas. Então, a gente, de maneira que se eles ganham bastante, a gente ganha também, e a gente quer cada vez mais entender do negócio e fazer com que os algoritmos tenham melhores resultados e, consequentemente, a gente também tenha melhores resultados. E aí, só para ilustrar aqui, vou falar de alguns dos cases e como que isso que a gente tem feito se aplica no dia a dia das empresas, mas eu queria só mostrar alguns dos clientes que a gente tem trabalhado, só para dizer que tudo isso que a gente tem feito é gerar o suficiente para atuar em todos os segmentos. Então, a gente tem um pouquinho de cliente na indústria, um pouquinho de cliente no varejo, um pouco de cliente em serviços. Então, a gente tem, por exemplo, indústria Ambev, GSK, que é a indústria farmacêutica, a gente tem varejo, Extra Farma, Boticário, serviços de saúde e uma série de outros cenários também. Então, como é que funciona esse tripé ali que eu mencionei? Tudo começa com a massa enorme de dados que a gente tem dentro de casa, que é um pouco que vocês vão ver como a gente faz para obter hoje. Então, a gente, uma analogia que a gente costuma dizer, a gente está sempre como um polvo tentando sugar tudo que tem disponível na web. E aí a gente alia esses dados que a gente tem dentro de casa com dados do cliente. Obviamente, dados transacionais, do que os clientes estão vendendo, dados cadastrais de onde estão os meus pontos de venda, por exemplo. E a gente combina essas duas coisas nos algoritmos de inteligência artificial, sempre querendo trazer um resultado que seja acionável, sempre ou apontando que o cliente está na direção certa, deveria fazer aquilo mais vezes, ou trazendo uma guinada de direção, se a gente deveria fazer de uma maneira diferente e como fazer. Vai ficar mais claro na hora que eu começar a contar alguns dos cases aqui. E aí, só para mencionar um pouco essa massa enorme de dados que a gente tem dentro de casa, um pouquinho do que a gente tem desde dados públicos que estão disponíveis, por exemplo, o dado do IBGE, um dado que a gente está muito acostumado, né? De 10 em 10 anos tem o censo, a pessoa chega lá na sua casa, faz uma série de perguntas, e nos anos que não tem o censo tem algumas estimativas, né? A gente sabe mais ou menos a que proporção a população cresce. Então, eu consigo fazer alguma estimativa. Eu não tive um censo nesse ano, no ano seguinte eu não tenho, eu consigo fazer uma estimativa de como é que está a população. Mesma coisa para uma série de outras variáveis, né? Então, se você entrar lá no site do IBGE, você tem dados populacionais, de renda, enfim, uma série de coisas. Quantos banheiros, quantos cômodos em cada casa, em determinada região. Então, um volume muito grande de dados que é público e está disponível. E a gente tem também, então, tem alguns exemplos ali, né? Renda, dados de emprego, uma série de outros. Até dados que não são públicos, mas que estão disponíveis de maneira pública, né? O dado pode ser privado, pode ser de alguma empresa, por exemplo, que faz, aproveitar um exemplo do clima ali, pode ser de alguma empresa que tem as suas estações meteorológicas, faz a medição e disponibiliza isso de alguma maneira. Então, até dados públicos tipo tweets, dados de saúde, a gente tem toda a base de emplacamentos de carro no Brasil, a gente tem toda a base de CNPJs, então a gente sabe a cada quarteirão quantas padarias tem, quantas farmácias, quantos CNPJs de cada classe de atividade. Então, é uma massa bem grande de dados. E por que a gente tem isso aqui tudo? Lembra que a gente está focado sempre naquela estratégia de olhar para
performance de negócio. Então a gente quer que os clientes que a gente está atendendo tenham uma performance melhor, seja na sua venda, seja no resultado de uma determinada campanha de marketing, assim por diante. Então uma coisa que eu preciso fazer é entender um pouco de como é que é o comportamento das pessoas que se relacionam com aquele cliente. Então se eu estou falando de vendas no varejo, por exemplo, e eu estou preocupado em saber se a precificação está boa, se os preços dos itens que eu tenho na minha loja estão boas, eu quero saber como é que as pessoas se relacionam com aquele preço. Então, talvez usar o dado de renda seja um bom proxy, um bom informativo para saber se as pessoas são mais sensíveis ou menos sensíveis ao preço naquela região. E da mesma forma que a gente pode pensar nesse exemplo de preço e renda, você pode pensar em uma série de outros casos, em que quanto mais dado você tiver, melhor você vai conseguir entender a sensibilidade e o comportamento das pessoas que se relacionam com aquele determinado cliente, usar essas informações para prever o comportamento de alguma maneira e ajudar o cliente lá no final a tomar uma determinada decisão. Aqui no exemplo do preço aqui poderia ser aumentar um pouco o preço ou reduzir um pouco o preço. Não necessariamente eu vou ter mais lucro só aumentando o preço, porque eu posso deixar de vender. Então, talvez reduzir o preço faça com que eu venda mais unidades. Então, é esse o tipo de decisão que a gente quer fornecer no final das contas. E aí, só para aterrissar um pouquinho nesses, que eu falei desses objetivos, KPIs de venda, faturamento, etc., eu trouxe alguns dos produtos que a gente faz só para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que isso se aplica no dia a dia. Então, a gente tem um produto que se chama PriceSoul. A gente costuma ser bom de serviço e ruim de escolher nome. Então, PriceSoul é Price Optimization. É um produto para otimização de preço. E o objetivo dele é encontrar o preço ideal para cada item de cada loja. Então, tudo que a gente faz nunca é uma visão agregada, deixa eu ver sobre todas as minhas lojas aqui, quanto eu deveria aumentar o preço, deveria baixar o preço de um determinado item. Eu sempre quero fazer isso de maneira micro-targeting. Eu sempre quero olhar para cada loja, em cada loja dizer se aquele meu item deveria estar um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, ou exatamente qual deveria ser o preço daquele item. Então, eu quero encontrar com esse produto o preço ideal para cada item em cada loja, PDV aqui de ponto de venda, de maneira que eu maximizo o lucro, maximizo vendas, né? Lembra que preço tem uma questão de sensibilidade, né? Se você chega numa determinada loja e vê um produto por um certo preço, dois casos podem acontecer, né? Você pode não comprar porque você acha que está caro de repente e não vale aquele preço, ou você já viu mais barato em algum momento e prefere não comprar, ou você compra e compraria, na verdade, aquele produto até por um preço um pouco mais alto. Você acha que aquele produto está num preço confortável, você compra e aceitaria até pagar um pouco mais caro. Então, não necessariamente maximizar o lucro, maximizar a venda é só aumentar o preço, né, ou só diminuir o preço. Então, isso é o que esse produto faz. Então, aqui tem uma junção não só de modelos de machine learning, big data, etc., mas também uma análise de economia comportamental, para ver como é que as pessoas reagem a um determinado preço. Um segundo produto que a gente tem, que é o One Click Order, carinhosamente chamado de OCO, o objetivo é determinar o sortimento ideal para cada uma das lojas. Então agora, ao invés de olhar para o preço, eu estou interessado em olhar para o sortimento daquela loja. O que eu deveria ter nessa loja que é mais adequado para a clientela que eu estou atendendo? Qual que é o objetivo aqui? Se eu tenho um mix de produtos mais adequado, eu consigo atender melhor o cliente, isso faz com que eu tenha mais saída, mais venda, e aí eu começo a criar um giro no meu estoque, de maneira que isso vai gerar fluxo de caixa, eu vou vender mais. Se eu fico estocado, eu tenho dinheiro parado em mercadoria, pode ser até que eu preciso comprar mais mercadoria, mas às vezes não tenho dinheiro suficiente para comprar, então eu prefiro não comprar, esperar um pouco, tentar vender, ao passo de que se eu consigo fazer esse giro, eu tenho um fluxo de caixa muito melhor. O terceiro produto que é para otimização de investimento de marketing, de novo a falta de criatividade nossa para os nomes, ele se chama Optimar, e o objetivo dele é encontrar qual que é a alocação ideal
de um orçamento de marketing. Então, uma determinada empresa vai investir tanto em mídia quanto trade, né? Mídia é tudo que a gente vê online, propaganda na televisão, no jornal, etc. E trade é tudo que a gente vê, sei lá, você passa no aeroporto e tem lá um banner gigantesco do Uber, da Localiza, etc. Isso é o que o pessoal chama de trade. Então, o que eu quero aqui eu tenho um determinado orçamento para investir em marketing. Qual que é a melhor maneira de eu investir esse orçamento para que eu tenha o máximo retorno? Deveria colocar quantos por cento em cada um dos veículos, como que eu distribuo isso de maneira que o meu retorno seja o máximo possível. E todos esses 3 produtos, até agora, eles têm um componente vivo. Nunca é uma entrega única e pronto, aquilo é a verdade para sempre. A gente está sempre recalibrando as coisas, olhando para o resultado, medindo o erro que a gente teve lá na ponta e recalibrando as soluções para que na próxima entrega, na próxima semana, na próxima quinzena, a depender de como é que o projeto está sendo tocado, o preço seja mais adequado, o sortimento seja mais adequado, a alocação do investimento de marketing seja mais apropriada. Então a gente está sempre se recalibrando. Lembra daquele modelo que eu disse lá no início de relacionamento, que é sempre caminhar junto com o cliente no nosso caso. Então esse é um dos motivos por que esses produtos são sempre recorrentes. E a gente tem um outro produto, que talvez seja o único nessa cesta que não é recorrente, que é um produto com foco em expansão. E aí, imagina que eu tenho lá uma quantidade de lojas e eu quero abrir, o meu negócio está indo muito bem, e eu quero abrir mais algumas lojas. Eu posso fazer isso da maneira mais tradicional, que é talvez escolher um ponto pelo conhecimento, alguma pessoa que entende bem do negócio, ele vai dizer, eu acho que esse ponto aqui é um ponto favorável para abrir, porque passa muita gente, então você tem um fluxo de pessoas, vai fazer com que as pessoas entrem aqui e consumam na sua loja. Você pode fazer isso de uma maneira data-driven, que é olhar para todos os dados que você já tem, aprender aquele padrão, descobrir o que funcionou, o que não funcionou no passado, e a partir daí escolher qual que é o local mais apropriado para abrir a sua nova loja, dado o custo de operação, etc. Então esse é o objetivo desse último produto nosso aqui, que é definir um potencial para cada loja, baseado no local que eu estou pensando em abrir essa loja. E aí, assim, talvez esteja meio voando aí, porque eu estou falando de negócios, etc., mas era sobre inteligência artificial e como é que isso se relaciona com como é que vocês fazem isso no dia a dia, onde que entra a inteligência artificial. E aí eu trouxe 3 cases para contar para vocês, de coisas que a gente já fez e segue fazendo ainda. E o primeiro deles, que eu acho bem interessante, que é um projeto que a gente fez para a editora Abril. Talvez alguns de vocês sejam meio novos aí, mas há um tempo atrás existia um negócio que chamava banca de revista. Não sei, acho que nem existe mais, mas tinha lá um cara com uma banca, uma série de revistas, você ia lá e comprava a revista, né? Você não tinha acesso a ela pela internet. E o que acontece nesse formato, nesse negócio? É uma venda consignada. A editora Abril, por exemplo, ela vende consignado para uma determinada banca. Então eu faço o frete, eu entrego essa quantidade de revistas lá. O que vendeu eu recebo por ela, o que não vendeu eu vou lá e recolho. Eu faço isso toda semana, todo mês, dependendo da periodicidade da revista. Então tem uma série de custos associados aqui quando eu não sei exatamente qual que é a quantidade de revistas que eu deveria mandar para cada banca. Então como é que eu faço? Uma banca onde passa mais gente, de repente eu mando mais revistas, ou eu escolho baseado em algum outro critério. E o problema eu tenho gasto de produção, porque se eu produzir mais revistas, o que vai vender no fim das contas é ruim. Eu tenho o gasto do frete, porque é mais caro mandar mais revistas, eu podia estar mandando menos. E eu tenho o frete reverso, porque se não vender tudo, eu preciso ir lá buscar aquelas revistas, né? Então tem uma série de custos e de pontos aqui que podem ser otimizados quando a gente olha para os dados. Então qual que era o objetivo nosso nesse projeto? Era exatamente prever a quantidade de revistas que iam ser vendidas em cada uma das bancas de revistas da Grande São Paulo. E a gente fazia isso especificamente para a revista Veja. Então a gente desenvolveu um modelo que ele ia prever essa quantidade de revistas e ele levava uma série de informações em consideração.
lembra lá de todas aquelas variáveis que eu disse, então acho que é intuitivo para a gente pensar que talvez uma banca que está na região mais movimentada talvez venda um pouco mais de revista, enfim, talvez se estiver numa região que a renda é um pouco mais alta também tem uma chance de vender um pouco mais de revista. Então o que a gente faz é botar todas essas informações para dentro. Nesse caso especificamente, a gente ainda tinha a informação da capa e a gente tirava 53 features, se eu não me engano, de informação da capa. Então, obviamente, a capa é fundamental para vender, se é uma coisa que está pegando fogo no país, etc. Talvez muita gente vá para a banca comprar essa revista. Se for uma coisa talvez não chamativa, aí o interesse diminuiu um pouco, então a gente tirava uma série de features e construiu esse modelo, então, para prever a quantidade de revistas. E aí lembra de novo que não é uma coisa agregada, eu não quero prever a quantidade de revistas a ser vendida na Grande São Paulo de Veja. O que eu quero fazer é prever para cada banca quantas revistas Veja vão ser vendidas naquela semana. Então é um problema um pouco mais complicado. E o que a gente fez foi um modelo vivo, que rodou durante um longo período de tempo, em que a cada semana a gente usava o resultado das vendas anteriores, obviamente, e recalibrava para a semana seguinte. E o mais interessante é que a gente teve um resultado de redução de 2/3 no encalhe. Encalhe é exatamente a revista que não foi vendida e precisa fazer o frete reverso dela. Então a gente teve uma redução de 2/3 nesse encalhe e sem perda significativa de venda, que obviamente é o mais relevante, né? Se a gente só não mandasse nenhuma revista, nada ficaria encalhado, mas também não estaria vendendo nada. E eu acho que talvez um dos grandes, dos pontos mais relevantes aqui é um pouco da mudança de mentalidade que eu acompanhei quando vi esse projeto. Então, talvez um dos pontos mais difíceis hoje em dia, quando a gente vai nas empresas e falar de data science, inteligência artificial, etc., é a pessoa entender, comprar a ideia e absorver aquilo ali. Então, porque na maior parte dos negócios sempre tem alguém que domina muito o business, entende muito, e às vezes ele acha que o conhecimento que ele tem é o suficiente para tomar a melhor decisão. Então, no caso desse projeto especificamente, tinha um consenso assim, de que revistas, para serem vendidas, deveriam ter pilha. O que é ter pilha? Se você chega na banca de revista e a pilha da sua revista está mais alta do que a pilha da revista concorrente, né, a sua revista tem mais chance de vender. E por isso é melhor que você mande mais revistas, porque a pilha dela vai ficar mais alta e a chance é de que ela venda mais. E com esse projeto a gente conseguiu mostrar que não tem nada disso. Que você pode sim prever a quantidade de revistas adequada e mandar aquela quantidade, reduzindo o custo e mantendo a quantidade de vendas estável. E aí, só para mostrar aqui, durante o período do projeto, esse aqui é a quantidade de cópias que eram mandadas, somando o total antes da gente começar o projeto, aproximadamente 36 mil cópias, e a quantidade de cópias enviadas depois que a gente começou o projeto, na casa de 21 mil mais ou menos. E aí também uma redução muito grande na quantidade de cópias não vendidas. Antes a gente tinha muito mais cópias não vendidas, agora a gente tem bem menos cópias não vendidas, da ordem de 2/3 de redução, de novo sem perda de vendas, que é o mais relevante. Então esse para mim foi um case bem interessante, muito por causa, eu acho um problema legal de se trabalhar, e muito por causa também dessa mudança de mentalidade, que hoje já está um pouco mais fácil de acompanhar, mas esse projeto foi feito em 2014, então imagina que as coisas acontecem muito rápido hoje em dia, mas há 6 anos atrás, data science, inteligência artificial não era o que é hoje. Então você tinha muito menos abertura nas empresas para fazer, e hoje essa mentalidade tem mudado. Então, não sei em que período vocês estão, da graduação, da pós-graduação, etc., mas é natural que vocês observem cada vez mais oportunidades nessas áreas, porque tem tido uma mudança, inclusive, de mentalidade das pessoas que vão consumir esse tipo de serviço. E aí, um outro case que eu acho, deixa eu só acompanhar o horário aqui para eu não perder, um outro case que eu acho talvez um dos mais interessantes que a gente faz, e é uma coisa que a gente faz já há uns 5 anos, é que a gente toca a área de vendas da Ambev no Brasil inteiro. Como é que funciona o modelo de vendas assim na rota? Talvez vocês já tenham trombado por aí com um vendedor da Ambev no caminho. Geralmente o vendedor sai do centro de distribuição da Ambev e ele vai visitando os pontos de venda, e o que ele
fazia antigamente ele era muito mais um tomador de pedidos do que um vendedor propriamente. Então ele chegava no ponto de venda e ele dizia, tá bom, pro dono do ponto de venda, o que você precisa hoje? O que eu vou te vender hoje? Traz uma caixa de Brahma, uma caixa de Skol, um fardo de Pepsi, etc. E quais são alguns dos problemas que a gente tem associado a isso? O primeiro é que a maneira com que se incentiva ou se gera a venda é incentivando alguns produtos-chave para todos os pontos de venda e aí o restante ficando a critério do vendedor. Então, o que eu tenho que fazer eu pego algumas das minhas marcas mais fortes, eu tento incentivar, aumentar o volume de vendas, etc. E o restante fica meio a critério do vendedor, porque ele tem um relacionamento com o dono do ponto de venda, ele tenta vender um determinado produto ou não, e fica muito a cargo dele, da habilidade dele de fazer isso. O outro problema é que, no fim das contas, quem possui a inteligência sobre o ponto de venda, sobre o seu cliente final, é o vendedor e não a companhia. Então, o que acontece, por exemplo, se um desses vendedores que são muito bons, etc., sai da companhia? Até que você arrume um novo vendedor que tenha a mesma habilidade, que conheça o dono do ponto de venda, que saiba aquilo que ele gosta, quer, precisa, você tem um pouco de dificuldade. Quando isso, na verdade, deveria estar na mão da companhia para que ela soubesse exatamente o que vender para quem, na qual quantidade, etc. Então, o que a gente fez e faz já há 5 anos, né? A gente criou um modelo aqui, eu estou falando daquele nosso produto de sortimento, criou modelos para sugerir produtos e quantidades a cada visita, baseado na semelhança dos pontos de venda. A Ambev hoje atende aproximadamente, aí o número varia dia a dia, mas atende aproximadamente uns 800 mil pontos de venda no Brasil. Então a capilaridade é imensa, qualquer barzinho de bairro, etc., você chegar lá vai estar vendendo Brahma e Skol. Então, assim, é uma capilaridade gigantesca e a gente gera essas recomendações semanalmente para todos os 800 mil pontos de venda. Como é que a gente faz isso, né? Primeira coisa, a gente tem que entender o que impacta. Lembra quando eu falei do exemplo do preço? Eu quero entender mais ou menos o que impacta. Lá eu queria entender o preço, aqui eu quero entender a venda. O que faz com que as pessoas consumam mais um determinado produto ou outro. Uma vez que eu entendo isso, eu quero saber, bom, existem pontos de vendas que são parecidos, tem alguns bares que são parecidos, e como é que eu posso usar a informação desses bares que são parecidos para recomendar um determinado produto para um bar que ainda não consome. Então eu posso dizer, bom, para um determinado cliente, tem uma série de bares aqui, ou de pontos de venda, que são muito parecidos com você, que vendem esse determinado produto, você não vende e eles estão ganhando mais dinheiro que você. Isso faz com que você consiga incentivar produtos que são mais adequados para cada ponto de venda, consiga incentivar volume, etc. A gente mostrou que no primeiro ano do projeto, a gente conseguiu um aumento de lucro de 12% nas áreas em que o projeto foi empregado. Hoje a gente está atuando no Brasil inteiro, então isso aqui era sempre comparando regiões que a gente atua com regiões que a gente não atua. E aí, só para ilustrar como é que é interessante, porque esse é um produto bastante complexo e que eu acho muito interessante porque tem toda essa parte de modelos de inteligência artificial, machine learning por trás, que a gente está lá dentro de casa todo dia resolvendo e é onde a gente gosta de botar o foco, se debruçar e pensar na melhor maneira de criar um modelo de recomendação para um determinado produto, um modelo enfim, que vai encontrar o melhor preço. Mas o que eu acho mais interessante é que a gente também mergulha bastante no negócio do cliente e esse produto ele se estende até na parte operacional. Então, além de ele ter todo esse componente de machine learning e inteligência artificial, a gente criou todo um processo de gamificação para que isso desse certo. Se eu simplesmente falasse com o vendedor que ele deveria vender esse determinado produto e não um outro que talvez ele tenha mais facilidade de vender, talvez ele não tivesse tanto interesse. Mas a gente conseguiu fazer de uma maneira que atrelasse isso à parte operacional. Então, obviamente, o vendedor que você dá melhor, ele vai ter uma remuneração melhor, etc. E mais do que isso, antigamente o vendedor tinha que se preocupar com uma série de pontos durante a venda. Bom, eu preciso vender, lembra lá dos alguns produtos-chave, eu preciso incentivar e vou tentar colocar alguns outros produtos a meu critério. Bom, esses produtos-chave eu preciso ter um volume grande. Então, eu tenho que preocupar com a quantidade de volume, mas eu não posso só vender volume e deixar que esse volume seja todo ocupado por produtos que tenham uma rentabilidade baixa. Eu preciso botar uns produtos que tenham alguma rentabilidade
maior. Quem vai todo dia no bar aí sabe que a Stella é mais cara que a Brahma. Então, talvez é melhor vender um pouco mais de Stella, porque tem uma rentabilidade um pouquinho melhor, do que vender o volume todo de Brahma. E assim por diante. Então, o vendedor ele tinha que preocupar com o volume, com a rentabilidade do produto, com a quantidade de produtos distintos que ele vai vender, porque eu também não quero vender só Brahma, porque eu tenho concorrente, uma série de concorrentes aí, Heineken, Petrópolis, etc. Então, eu quero também dominar uma parte maior do mercado. Então, eu não posso só vender Brahma, tenho que vender Brahma, Stella, Skol, etc. De maneira que eu ocupe a prateleira inteira do cliente e quando o consumidor final for lá, ele prefere o meu produto do que o do cliente. Então, o vendedor tinha que preocupar com uma série de coisas. O que a gente fez, então? Nesse produto, além da gente fazer toda a modelagem, etc., a gente criou um esquema de pontuação, de maneira que essa pontuação, ela combina todos esses fatores que a companhia está interessada. Então, eu quero incentivar volume, então essa pontuação ela vai ter um peso maior de volume, mas ela vai levar em consideração também a rentabilidade de um determinado produto, a quantidade de produtos que eu tenho numa determinada recomendação. E aí, hoje o que acontece com o vendedor ele chega no ponto de venda, ele tem esse smartphone, tem aqui a recomendação do dia, o que ele deveria vender. Deveria vender 16 caixas de Skol, por exemplo, esse aqui é Skol. E aí, uma vez que ele tenha vendido tudo, ele tem aqui a pontuação para cada um dos itens, quanto ele fez de pontuação na visita do total que era possível, então ele conseguiu fazer 100% daquela visita, não necessariamente ele vai conseguir vender tudo sempre, mas isso é uma maneira de medir a adesão dele. E aí sempre que ele faz com que o ponto de venda se saia bem na compra, compre um percentual X, ele tem um determinado desconto que ele pode conceder para aquele cliente. Então fica um jogo bem atrelado. Então o vendedor ele tem uma determinada pontuação, se ele consegue fazer mais pontos, obviamente o ponto de venda está comprando mais, se está comprando mais, ele tem uma determinada curva de desconto que a gente segue. Então, é todo um processo de gamificação que por trás tem todos esses modelos de machine learning e de inteligência artificial gerando essa recomendação aqui. E aí, deixa eu ver a hora aqui. Vou falar só mais desse case aqui bem rápido e depois eu abro 2 minutinhos, 3 para a gente fazer perguntas antes da gente passar enquanto os meninos preparam aqui a segunda parte, beleza? E aí só para contar de um terceiro case, que é varejo farmacêutico, e aí é sobre aquele produto que eu falei de precificação. A gente fez durante um período longo também a precificação de todos os itens da rede da Extra Farma. Então o que a gente fazia? Semanalmente, o que a gente queria era encontrar o preço ótimo. Trabalha mais ou menos com uns 15 mil itens distintos e tem um pouco mais de 400, hoje talvez esteja chegando a 500 lojas no Brasil. E aí lembra lá de tudo que eu falei, né? Aqui obviamente a gente precificava tanto fármaco quanto não fármaco, então a Extra Farma é meio Araújo assim também, você entra lá, tem Havaianas, etc. Então tem um leque grande de produtos, então a gente precificava todo tipo de produtos. E conseguiu obter um lucro de 4,4% no último mês do projeto. Parece meio pequeno quando a gente olha no percentual, mas varejo é sempre uma margem bem apertada e 4,4% de lucro a mais é um resultado bem relevante. E lembra que esse produto, o objetivo dele é encontrar a sensibilidade do consumidor, né? Não necessariamente aumentar o preço vai ser melhor para vender, porque eu aumento o preço, e aí eu caio naquela classe que eu falei das pessoas que vão olhar para o preço e não vão levar porque acham que está caro. Se eu coloco um preço mais ajustado, pode ser que a pessoa tenha algum outro grupo de pessoas que vai levar e levaria até por um preço melhor. Então, no fim das contas, o que eu quero é, para cada uma das lojas, encontrar o preço mais adequado. Então, na loja número 1, esse determinado remédio vai custar R$2. Na loja número 2, esse determinado remédio vai custar R$2,50 e assim por diante, de maneira que, combinando todos esses resultados, a gente tenha aumento de lucro e de vendas. E aí, só para casar de novo aqui com o que eu falei lá no início de coleta de dados, etc., para esse projeto especificamente, a gente usou dados de mais de 74 mil farmácias do Brasil, então, obviamente, tentando entender não só o comportamento nas farmácias que a gente está atuando, mas também o que acontece no concorrente, nas outras farmácias, como é que os clientes se relacionam com essas farmácias, além de monitorar, e aí também através de coleta de dados,
monitorar o preço de uma quantidade bem grande de SKUs. Então, saber se aquele determinado produto na rede concorrente, se o preço está aumentando, se o preço está caindo, o que está acontecendo, como é que isso está se relacionando. E, além disso, a gente teve uma base também, que é só uma base que mede questões de coisas de saúde, médicas, etc., que se chama Equivia. Então, além de toda aquela massa de dados que a gente já mencionou lá no início, a gente também teve acesso, coletou e botou para dentro para melhorar. Então, a gente não está preso só naquilo lá, também para dizer, então a gente está sempre procurando novas fontes de dados, ver o que é interessante. E aí, só para encerrar sobre essa parte de falar um pouco, só um exemplinho sobre essa parte de coleta de dados, quando a gente fez um projeto para Boticário, por exemplo, a gente descobriu que era possível obter a localização da consultora Natura mais próxima de você. Você entra no site da Natura, bota o seu endereço e aí ele te dá qual que é a localização da consultora Natura mais próxima. E aí o que a gente fez foi, bom, se eu consigo obter a localização de uma consultora Natura, eu consigo obter a localização de todas as consultoras Natura do Brasil. Então o que a gente fez foi um robôzinho que ficava crawleando o site da Natura, passando endereços diferentes no Brasil todo, de maneira que a gente conseguiu construir uma base de todas as consultoras, onde estavam todas as consultoras Natura do Brasil. Por que isso era interessante? Porque a gente queria saber se a consultora Natura tinha um impacto na venda, por exemplo, das lojas Boticário. E só para contar o final da história, a gente viu que esse impacto ele é bem não linear. Se a gente não tem nenhuma consultora Natura na região, uma determinada loja do Boticário também vai bem mal de vendas. Quando começa a ter um determinado fluxo dessas consultoras Natura, o potencial de faturamento de uma loja aumenta, mas se tem consultora Natura demais, esse potencial volta a cair. Então, acho que intuitivamente faz bastante sentido, mas a gente só conseguiu perceber isso quando a gente foi lá, buscou esse dado, coletou. Então, assim, tudo que a gente tem feito e está lá na ponta, na operação, no dia a dia, começa nessa parte de coleta de dados. É uma coisa que talvez uma boa parte de vocês já tenha feito, já tenha mexido um pouquinho, seja através de API ou alguma outra forma. Por isso que eu acho que talvez vocês se interessem um pouco mais ainda pela segunda parte. Mas eu vou parar por aqui, para deixar um tempo maior para a segunda parte. E queria abrir, posso fazer assim, Olga? Abrir para perguntas sobre essa parte, e aí enquanto os meninos se organizam aqui. Perguntas? Está chegando o microfone. Aí você disse que 4,4% foi o aumento do lucro bruto, né? Isso do mês anterior. O que garante que foi a empresa que entregou esse lucro e não uma variação de esporádica ou um período sazonal? Ótima pergunta. Lembra lá quando eu falei daquele modelo nosso de relacionamento com o cliente, né? Assim, que a gente faz relacionamentos longos e a gente está interessado em ganhar se o cliente ganhar. Quer entregar uma coisa, se vira aí com essa batata quente e me paga aqui o quanto que eu cobrei pelo projeto. Então a gente tem uma maneira muito sistemática de medir isso, que é a gente cria grupos de tratamento e controle. Então no grupo de tratamento a gente atua, então se a gente tinha ali 500 farmácias, a gente pega um determinado percentual dessas farmácias para atuar, que seja estatisticamente significante, e também o controle precisa em geral menor, mas também estatisticamente significante. E o que a gente faz atua no tratamento, não atua no controle. Então a gente precificou todos aqueles, e aí falando especificamente desse caso da farmácia, mas isso vale para praticamente todos os produtos que a gente faz. Precificou os 15 mil itens durante esse período todo de tempo do tratamento e não fez nada no controle. Quem precificou o controle foi a equipe de pricing da empresa ou qualquer que seja outro mecanismo que eles têm para precificar. No fim das contas, o que a gente faz? Não no fim das contas lá, mas a gente está sempre acompanhando esse resultado. Eu quero ver qual que foi o ganho de performance no tratamento e qual que foi o ganho de performance no controle. Organicamente, o controle pode crescer também. Pode ser que a economia melhorou, as pessoas estão visitando mais a farmácia, estão comprando mais, estão mais interessadas, então suponha que o controle cresceu 10% naquele período que a gente está analisando. E o tratamento cresceu só 5%. Isso quer dizer que a gente foi bem mal. A gente esperaria ter crescido bem mais que o controle. Se o tratamento cresceu 15% e o controle só 10%, como
Então, estão guardadas todas aquelas propriedades que eu disse, são escolhidas aleatoriamente, a amostra é estatisticamente significativa, etc. Esses controles de tratamento deveriam estar sujeitos às mesmas condições de macroeconômicas, de venda e compra e mercado, etc., a menos da nossa atuação. Então, aquela diferença de 5% ali, dos 15% que o tratamento cresceu para os 10% que o controle cresceu, a gente atribui à nossa atuação. Ficou claro? Oi. Primeiro, uma coisa simples, você disse no começo que quando tinha o dado de renda do IBGE, se eu não me engano, vocês faziam uma atualização mensal. No nível do indivíduo ou do local? Não, é agregado. A gente não tem dados, é sempre agregado, a gente não tem dado pontual, a gente não tem dado de CPF, não sabe que pessoa está fazendo o que ou tem qual renda. Esse dado é sempre agregado. O IBGE ele te passa isso agregado em 3 níveis. Você pode ter nível municipal, você pode ter nível de área de ponderação, que é uma região um pouquinho menor, tipo um bairro assim, que tem 10 mil habitantes, ou setor censitário, que tem mais ou menos 600 habitantes. Sim, a minha pergunta é como vocês atualizam? A gente tem um algoritmo proprietário para isso. Ok. E a outra coisa... Mas o IBGE faz essa atualização também, João. De renda? Acho que sim. Tá. Outra coisa, um pouco de futurologia. Você imagina que, só uma provocação, que a gente pode chegar num momento de preços instantâneos também nos pontos de venda físicos, como acontece na internet, os preços ficam atualizando, e aí mais futurologia ainda, que de acordo com possíveis mecanismos de detecção do cliente, esse preço pode se ajustar à presença do cliente. Pergunta provocativa, mas só para instigar a reflexão. Claro. Não, eu acho que é uma pergunta excelente sobre a primeira parte dela. Eu acho que a gente pode chegar nesse nível em algum momento. Isso já acontece muito online, né? Quando você entra no site da Amazon, não sei se você já tiver essa experiência, você está lá escolhendo uma meia dúzia de livros que você quer comprar, você seleciona o primeiro, bota no carrinho, aí passeia mais um pouco, bota um segundo, aí quando você bota 5, 6 livros, você vai no carrinho e ele te avisa assim, o preço de alguns itens mudou. Isso é o que aconteceu. Quando abaixa, a gente fica feliz, de vez em quando aumenta também. Então isso acontece. Companhia aérea, você entra no site, você consulta lá a passagem, se você achou que está barato, compra na hora. Porque se você voltar daqui 40 minutos, às vezes pode ter caído um pouquinho, mas pode ter subido bastante, a depender do volume de acesso, de pesquisa por aquele determinado destino, enfim, por quantidade de vagas remanescentes no voo, etc. Outro exemplo, Uber. Né? Hoje em dia está menos comum, pelo menos eu tenho sofrido menos com isso, mas logo que o Uber chegou, o dinâmico era o tempo todo. Eu moro aqui na Pampulha também, era ter um evento em Mineirão que não dava para sair de casa de Uber porque ficava dinâmico o preço, e tudo isso são exemplos de precificação dinâmica, igual eu mencionei que o nosso produto faz. Então assim, isso já acontece no meio online, e-commerce, etc. Eu acho que a gente pode chegar em algum momento, talvez ter isso acontecendo no real, exigiria mudança talvez dos dois lados. Primeiro, do vendedor, né, da loja, etc., para se preparar para isso, para que ela conseguisse exibir isso. Talvez tenha uma questão legislativa, não sei se envolve, mas uma mudança também da mentalidade do cliente, que em determinada hora ele pode chegar lá e estar um preço um pouquinho maior, um pouquinho menor, a depender da demanda, se está reduzindo a quantidade de pão para fazer o sanduíche aqui no fundo, eu vou cobrar um pouco mais caro porque a demanda está mais alta do que eu estou conseguindo oferecer. Eu acho que tem chance, mas talvez a gente esteja aí a 1 ou 2 passos ainda de chegar nesse momento. Sobre o segundo caso, eu acho um pouco mais difícil, só lembrando o que eu tinha falado, determinado cliente chegou na loja, o preço ajustou para aquele cliente. Né? O preço, por causa da presença dele, está um pouco mais caro, o cara tem uma renda maior, eu vou cobrar um preço um pouco mais alto aqui. Acho que você pode tentar procurar, tem prós e contras. Se você procurar, tem um caso da Coca-Cola, que ela tentou fazer um negócio parecido, tem umas máquinas de Coca-Cola nos Estados Unidos, eles tentavam vender um pouco mais caro no dia que estava mais calor. Então, se a temperatura subia, o preço na máquina subia um pouquinho também, ele ficava um pouco mais caro. E falhou, assim, fragorosamente, porque, não sei exatamente todos os pormenores do porquê falhou, mas uma das coisas é que as pessoas se acharam meio lesadas. Está mais calor, eu vou ter que pagar mais caro pela mesma Coca-Cola que eu consumi ontem, etc.
Então, tem muita adaptação que seria exigido. Eu acho esse último cenário um pouco mais difícil por causa dessa questão de lesar o dado consumidor. Uma determinada coisa não pode mudar, talvez por minha causa. De maneira agregada, talvez sim. E aí entra um pouco na discussão dessas farmácias mais recentes aí que estavam pegando dados de CPF das pessoas, e aí o CPF é para você ganhar um desconto, mas quem te garante que depois não é para te cobrar um pouco mais caro, porque você tem uma determinada condição clínica, ele sabe disso, então para você esse determinado remédio é um pouquinho mais caro, porque eu sei que você precisa dele, ou vai precisar dele daqui a um tempo, porque eu vi aqui, enfim, os outros remédios que você consome, eu consigo prever que você tem uma determinada condição. Entendeu? Então eu acho esse segundo cenário um pouco menos provável, o primeiro eu acho que a gente vai caminhar para ele em breve. Vamos encerrar as perguntas, só para eu dar tempo aqui para o Vinícius e para o Bernardo, senão eu vou estar aqui até o final, na saída, se quiserem fazer mais perguntas, etc., é só me abordar. Bom dia, gente. Meu nome é Vinícius, eu vou dar um curso aqui de coleta de dados na web, junto com o Bernardo, meu colega lá da Big Data. E o nosso objetivo aqui é ensinar vocês como que a gente tem um site na internet e ele tem uma informação que você quer, como que você vai lá e pega isso sistematicamente, ao invés de ficar lá, abrir o site, copiar e colar, etc. Segundo a Wikipedia, a coleta de dados na web é uma forma de mineração que permite extração de dados de sites, convertendo em informação estruturada para posterior análise, que é exatamente o que a gente faz lá na Big Data. Por exemplo, a gente quer saber os horários dos voos no Brasil, aí para a gente identificar preços, esse tipo de coisa. Então a gente vai lá no site, vê se os horários do voo, e depois a gente não pode ficar fazendo isso manualmente. Então a gente cria um robozinho que vai lá e baixa esses dados, coloca tudo no CSV, ele chama no banco, ele entra para os nossos algoritmos, e aí a gente consegue gerar um valor para o cliente no final, baseado nesses dados. E aí tem três técnicas principais de coleta de dados, que é a coleta manual, coleta via API, que é um serviço que alguns sites oferecem para você usar, para você ir lá e buscar esse dado, ou web scraping, que é um pouquinho mais complexo, que o site tem esse dado, mas ele não necessariamente quer que você colete ele sistematicamente. E aí tem outros também, que é o coleta de vídeos, imagens, músicas, etc., que a gente não trabalha tanto na Big Data, mas também pode acontecer. A gente vai focar nas três primeiras, que é a coleta manual via API e web scraping, e a gente vai mostrar código, vai mostrar pra vocês como faz para poder coletar esse tipo de coisa. Se você tem alguma experiência com programação, a maioria aqui, levanta a mão. Quem sabe o que é um for? Ótimo, então tá beleza. Então a coleta manual de dados é um método mais básico de coleta, consiste em visitar o site manualmente e você vai lá no site, coloca tudo isso no editor de texto e salva, e é isso. Então isso é o que a gente não quer fazer, mas tem gente que faz e às vezes é preciso fazer, porque às vezes o site bloqueia você de tantas formas de coletar que você tem que acabar fazendo isso. Por exemplo, aqueles captchas lá do Google, e isso inviabiliza o nosso trabalho. Você vai lá tentar coletar o dado e ele pergunta quantos semáforos tem nessa imagem, você tem que ficar clicando nos semáforos, e o nosso algoritmo ainda não é inteligente o suficiente para fazer isso. Mas às vezes a gente tem que fazer coleta manual. Ele tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que é simples de fazer, normalmente é gratuito, a única coisa que você tem que pagar é horas de trabalho para você ficar coletando isso. Ele é flexível, você consegue colocar o dado no formato que você quiser, já que você está lá manualmente coletando ele. E ele é pouco se você tiver bloqueio, se tiver um captcha lá, você vai resolver, já que você está lá manualmente. A desvantagem é que ele é lento e tedioso, não tem nenhuma escalabilidade, e se o site vai lá e atualiza esses dados, tudo que você gastou horas coletando, perdeu, porque aquilo não vale mais nada, então você tem que fazer de novo. Então esse é o que a gente quer evitar a todo custo. Outro tipo de coleta de dados é o coleta de dados via API, que alguns sites disponibilizam um serviço lá na internet para você poder coletar os dados deles. E API é a Application Programming Interface. E
Normalmente são requests que eles recebem, e aí você recebe a response deles, e aí você tem que passear essa response, e aí estruturar o dado você mesmo. As vantagens é que ele é simples, é escalável e é rápido. A execução é rápida, porque o site está preparado para receber várias requisições, etc. Então, você consegue expandir isso, você pode colocar vários computadores em paralelo consumindo a API desse site, então você vai conseguir fazer uma coleta bem rápida. A desvantagem é que ele é pouco flexível, porque depende da boa vontade do site de oferecer esses dados e quanto você pode pegar. Normalmente ele é pago ou limitado, porque, por exemplo, o Google não quer que você colete todas as pesquisas dele, porque senão você vai poder, teoricamente, criar um Google na sua própria casa. Então, eles vão te dar um request limitado para você poder fazer isso. Se você começar a coletar coisas demais, ele vai falar, não, peraí, esse usuário aqui não pode coletar mais. E ela é disponível relativamente para poucos sites, porque, por exemplo, o Google, o Twitter, o Spotify tem API, mas se você quiser coletar os dados, sei lá, da CVC de viagens, eles não vão ter API, então você não vai poder usar a API para coletar isso. E aí a gente colocou esse link aí para vocês abrirem na máquina de vocês, de preferência no Chromium, porque vai ficar mais fácil a gente conseguir tudo. A gente vai usar o Chromium aqui para todos os links. E aí o Bernardo vai dar essa parte de coleta de dados que é feita. Bom dia, gente. Meu nome é Bernardo e a gente vai começar aqui essa parte, esse mini curso de coleta de dados por essa parte de coleta através de APIs. Qual que é o link de novo? Quem não conseguiu abrir o link aí? Tá sem internet. Tá sem internet? Conecta no Wi-Fi, tá aqui a senha. A rede é VComp e a senha é o fmg@2020. Quem tiver sem internet ainda. Só uma coisa também, gente, na hora que vocês abrirem o notebook, clica aí em Open in Playground, tá no canto esquerdo, logo embaixo do file, que é para vocês poderem executar também. Para abrir, clicar em Open Playground, está no canto esquerdo em cima, logo embaixo do file. Isso. Qual que é o link? Todo mundo conseguiu abrir? Falta alguém? Beleza. Quem não conseguiu abrir ainda, eu posso aí ajudar. Você sabe o link, Vinícius? Tipo, tá, eu vou começando aqui, só para passar assim, uma introdução, a definição de API, de acordo com a Wikipédia, é o conjunto de rotinas e padrões establecidos por um software para poder utilizar suas funcionalidades por aplicativos que não pretendem envolver-se em detalhes de implementação do software. Ou seja, basicamente você tem à sua disposição uma série de funções, métodos, que servem para poder executar assim, rotinas. No caso aqui, como a gente está fazendo coleta de dados, seria fazer coleta
de alguma informação do site, sem que você precise realmente desenvolver essa parte da coleta, assim, essa parte mais técnica. Você tem a função pronta, você executa a função, você recebe o dado que você quer. E muitos sites eles disponibilizam essas APIs para a gente poder pegar esses dados, mas são sites geralmente maiores, que têm realmente uma infraestrutura para poder administrar isso, porque eles estão arcando com a consequência de ter várias requisições a qualquer momento de diversas pessoas. Sites que tem isso, que normalmente são mais comuns, o Google Maps, você consegue, através da API do Google Maps, coletar informações de endereço de lugares, você consegue pegar informações sobre, às vezes, o rating que eles têm lá no Google Maps, onde está certas localizações, que tipo de estabelecimento que tem em cada lugar. Você tem o Twitter, você consegue coletar tweets, o Spotify, você consegue coletar informações sobre músicas. E o que a gente vai fazer aqui hoje, a gente vai usar a API do GitHub para coletar algumas informações sobre o repositório. Uma coisa que é muito comum nessas APIs é que você precisa ter uma autenticação para poder acessar. Você não consegue simplesmente chegar lá e rodar a função. Quando tem, nesses casos, como é o caso do GitHub, você fica muito limitado. Então o GitHub ele tem, acho que 60 requisições por hora, se você não se identificar. O que a gente fez aqui é que a gente criou uma conta especificamente para esse recurso, com um e-mail próprio, uma senha que ficou... Eu acho que a senha não está pública não, mas a gente criou um token, o token está público, que é para todo mundo poder usar e coletar as informações usando essa conta. Então ela está aí já inserida no notebook. E uma coisa que a gente pede é que mais para baixo vai ter um número de requisições que você está fazendo, é para vocês não alterarem, porque aí a gente consegue que todo mundo consiga acessar sem bloquear a API por essa hora aqui. Todo mundo aí conhece o GitHub? Quem não conhece o GitHub? Acho que é difícil não conhecer o GitHub nessa área, né? Mas ok. O GitHub é uma plataforma de hospedagem de código, fonte. E o que a gente vai fazer aqui, só passando um pouco mais rápido, porque não sei quanto tempo a gente vai ter, a gente pegou um repositório do TensorFlow. Todo mundo conhece o TensorFlow? O TensorFlow, só passando também, tipo um pacote. É um programa, vamos dizer assim, que você é muito utilizado para poder na área de machine learning. Então você tem modelos e tal, preditivos. A gente pegou o repositório do TensorFlow, que é um código da Google, se não me engano, e a gente vai fazer aqui um scraping nesse repositório. Então aqui, se vocês forem para essa célula aqui de praticando, a gente já pode ver que a gente começou a colocar um código aqui. Esse primeiro código, está todo mundo vendo? Será que eu consigo aumentar aqui? Esse primeiro código a gente está simplesmente formatando o campo para poder pegar as informações, exatamente as informações que a gente quer. Porque essas APIs, normalmente elas devolvem muita informação e a gente quer, às vezes, tratar só de algum campo ou outro. Isso aqui a gente está pegando as informações, só voltando aqui que eu acho que eu não comentei, a gente vai pegar as informações de issues fechadas do repositório do TensorFlow. Então, todas as issues que alguém abriu e já foram fechadas, a gente vai coletar todas as informações sobre elas, que estão disponíveis na API, e a gente vai filtrar aqui para pegar somente as informações de tempo, então quando que ela foi aberta, quando que ela foi fechada, número de comentários, o título, a URL, quem que abriu, essas coisas assim, que são informações mais básicas que podem vir a ser só o que você quer comentar, nem sempre você quer pegar todas as informações disponíveis. Aqui embaixo a gente faz realmente a coleta. Então, como funciona geralmente uma API? Você faz uma requisição para o site lá que fornece essa API. Essa requisição geralmente é uma requisição muito específica. Nesse caso aqui, você faz a requisição para o api.github.com, que ele vai te retornar as informações de acordo com os parâmetros que você vai inserir.
As APIs, elas geralmente podem ser feitas em linguagens diferentes. Então, o que é muito comum é você fazer uma REST API, você simplesmente faz uma requisição normal, que você faria para um site mesmo. E às vezes você tem o que a gente chama de wrapper, que é você coloca uma segunda interface em outra linguagem. Então, por exemplo, você pode ter um wrapper em Python, que por dentro ele faz a requisição em REST para você. Então você chama, na verdade, uma função em Python que pega as informações. A gente aqui está fazendo a requisição direto pela REST API, então a gente está usando o pacote requests do Python para poder fazer a requisição realmente. Alguns dos parâmetros que a gente colocou aqui, se vocês verem, tem issues aqui, onde eu estou marcando, que eu não estou conseguindo marcar aqui, marcou. Que significa que eu estou pegando as informações de issues desse repositório aqui do TensorFlow. Eu estou pegando as issues fechadas, então state igual a close, e eu estou fazendo uma paginação aqui, que é basicamente, eu estou percorrendo cada página. Essa requisição aqui, quando eu faço, ela me retorna uma página com 100 resultados, de acordo com esse outro parâmetro aqui. Então eu vou percorrer várias páginas. Nesse caso aqui a gente está percorrendo só 10 para poder não bloquear o site. O site é uma API. Então, a gente vai fazer essas requisições por página, vai salvar cada requisição. Cada requisição ele vai retornar um JSON. Como você está numa API, ele já te torna um dado todo formatado, então já está no JSON. E a gente vai salvar tudo numa lista aqui. Então, se vocês quiserem executar aí, eu vou executar aqui também, só deixa eu largar o microfone. Que aí a gente vai pegar todas as issues fechadas desse repositório aqui. Eu falei para o Playground, eu esqueci de abrir o Playground também. Gente, só nessa parte aqui a gente vai pedir a colaboração de vocês, porque a gente cadastrou nosso usuário aqui para a API do GitHub. Então a gente tem um limite de requests de 5.000 requests por hora. Então a gente limitou aí, a gente pede para vocês não mexerem nesse limite e não ficar rodando muitas vezes essa mesma célula, porque senão a gente vai bloquear nosso usuário e ninguém mais vai conseguir rodar. Inclusive, essa é uma das desvantagens que tem de usar a API, justamente porque o site tem controle de tudo e a gente tem que jogar as regras deles. Então, existe isso, tem essa limitação e aí só vocês tomarem cuidado. Alguém chegou a rodar aí já? Só para saber.
Só retornando aqui, agora tem essas duas funções, antes de eu rodar para realmente coletar os dados, que é só para poder transformar os dados coletados no data frame do Pandas, para a gente depois poder plotar algumas informações sobre ele. Eu vou rodar aqui então, se vocês querem ir rodando também, podem ir rodando. Eu acho que isso aqui já vai bloqueado, hein? Já foi rodado muitas vezes. Tá. Eu acho que já foi, porque foram muitas inscrições, gente. Esse erro aqui é porque ele retorna um string falando seu limite de inscrições diárias não. Por hora já acabou. Aí não tem ele não é uma inscrição, então dá um erro aqui. Alguém conseguiu rodar? E apareceu o gráfico e tudo? Ah, o pessoal lá atrás. Então, é verdade, gente, funciona. Só que bloqueou porque o número de requests foi muito alto. Isso é um problema dos de APIs mesmo. Pode acontecer. A gente achou que não aconteceria, porque são 5.000 requests, cada um ia fazer tipo 10, mas aparentemente a gente estimou mal. Então, se vocês sentarem mais tarde, vai funcionar na casa de vocês. Mas aqui não tem como, a gente vai ter que esperar o site, a menos que a gente crie uma nova conta do GitHub e cadastre de novo, etc. Então, tem uma parte no código que tem um login e um token. Tá vendo ali onde está marcado? Aí o usuário que a gente está usando no GitHub é evconf, alternado Big Data, e aquele string estranho ali é o nosso token. Aí se você for lá no site do GitHub, na parte tipo GitHub for Developers, e aí você consegue registrar um token seu, e aí você vai mudar ali, e aí você consegue usar com o seu próprio usuário do GitHub. A gente vai passar para o próximo então, porque aqui, além de esperar o GitHub liberar o acesso para a gente, não tem muito o que a gente fazer mais. Mas enfim, tentem na casa de vocês de novo, que vai dar certo e é bem legal. Que é só esse que vai ter o problema de bloquear, porque a gente está logando nos outros, a gente vai fazer uma coisa mais underground e aí vai dar certo. Está carregando, peraí. E outro método que a gente tem de coletar dados é via web scraping, que a maioria dos sites disponibiliza os dados apenas de uma forma lá, com HTML, que é para seres humanos lerem e não máquinas, e a gente não quer sentar e ficar copiando dados. Então, o que a gente precisa fazer é simular sistematicamente o comportamento de um usuário humano, que ele vai lá, vai abrir o site, vai ver o que ele quer e vai copiar. Então, o que a gente precisa fazer é simular isso usando código. E tem vantagens e desvantagens também, como todo método. As vantagens é que ele é flexível, é escalável, é gratuito e
pode, teoricamente, ser feito em qualquer site, teoricamente, porque existem meios de desbloquearem a gente de fazer isso. Porque muitas vezes o site não quer que você colete os dados. Esses dias eu mesmo estava lendo, estava preparando essa apresentação e eu vi um site de aluguel de imóveis que estava usando preços de outros sites de aluguel de imóveis para poder precificar os deles. E aí eles entraram na justiça e aí conseguiram ganhar na justiça o processo, que é uma das desvantagens ali, pode haver complicações legais. A desvantagem é que o desenvolvimento é um pouco complexo, porque você está tentando simular o comportamento de uma pessoa e nem sempre isso é simples. Ele é suscetível a bloqueios e exige trabalho caso o funcionamento do site mude. Porque o que a gente vai fazer, a gente vai lá ler o HTML e procurar as informações que a gente quer lá dentro. Só que às vezes o site muda o HTML todo e aí seu robô não funciona mais, porque ele estava esperando um formato de dados e aí recebeu o outro, não funciona mais, você tem que ir lá e refazer. E, claro, pode ter complicações legais também, que a gente está evitando. Aí tem um outro link, que é um outro tipo esse, que a gente já viu, que bit.ly/scraping. Então, vocês podem abrir no computador de vocês e clicar no Open Playground para a gente conseguir executar de novo. Alguém está tendo dificuldade para abrir ainda? Esse é o mesmo esquema. Alguém? Acho que agora fica tranquilo. Todo mundo conseguiu? Conseguiram? Volta no link. Tá. A gente vai começar com uma introdução básica ao HTML. O HTML é Hypertext Markup Language, é uma linguagem que a gente usa para construir páginas web. E ela é muito baseada no uso de tags, que são estruturas que vão indicar para o seu navegador como que ele tem que renderizar a página, como ele tem que desenhar as páginas, onde que cada item vai ficar, o que acontece quando você clica nas coisas, o HTML vai fazer isso. E a estrutura geral de uma tag HTML é você tem esse caractere aqui que abre a tag, aí tem um nome, e aí tem os atributos. Aí tem o atributo 1, aí valor do atributo 1, atributo 2, valor do atributo 2, aí tem um conteúdo e o fechamento da tag, que é o barra e o mesmo nome da tag aqui da frente. Então, por exemplo, uma tag de link é a tag A, e aí o atributo href, que é o link que você quer que abra quando a pessoa clicar, e aí a gente colocou aqui o site da Big Data, pode entrar depois. E aqui um target, esse atributo aqui é opcional, não necessariamente precisa ter, e ele precisa, esse self aí quer dizer para abrir na mesma guia, mesma aba. E aqui clique aqui para visitar o site da Big Data, que é quando o navegador renderizar isso aqui, vai aparecer só essa parte, clique aqui para visitar o site da Big Data, e aí quando a pessoa clicar, vai abrir o site. E P aqui é de parágrafo, e a gente só colocou aí para ter uma tag dentro da outra, porque a gente queria mostrar que as tags elas podem ser alinhadas, então você tem uma tag dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. E aí tem o P, que abre a tag, barra P, fecha a tag, e aqui o barra A fechando a primeira tag lá da frente. Tá, e aí um site bacana que a gente recomenda para quem quiser aprender HTML de maneira mais profunda é esse W3 Schools aqui, que eu não vou abrir por causa do tempo, mas é muito bom, lá tem tutoriais interativos, você pode abrir lá e ver, não só HTML, lá tem JavaScript, tem várias outras coisas, mas é bem bacana, a gente recomenda muito. Aqui é o exemplo que a gente executou, a gente tem aqui o código HTML igual lá de cima, e a gente mandou renderizar, e aqui, clica aqui para visitar o site da Big Data, quando você clica no site, ele é para abrir, mas está lento, então, parar aqui. Tá. Aí a gente tem um exemplo aqui de um HTML um pouco mais complexo. Tá.
estão acompanhando aí, né? Então tem um HTML um pouco mais complexo aí, com várias tags, uma dentro da outra. Esse exemplo aí foi extraído da Wikipedia. E aí o que a gente vai fazer é extrair dado desse HTML, porque o que a gente está interessado não é no HTML todo, é alguma informação que está ali dentro. E aí, assim que terminar de carregar aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso usando a linguagem XPath. Alguém aqui já ouviu falar de XPath? É uma linguagem de consulta, como se fosse um SQL. Assim, é diferente, mas é como se fosse que você consegue buscar dentro de um documento do tipo XML um dado específico que você está procurando. E aí ele se baseia na estrutura do documento. Ele é meio hierárquico, né? Então, tipo, quanto mais de fora está a tag, mais alta ela está na hierarquia. E as tags que estão dentro são as tags descendentes. Então, por exemplo, aquele P que estava lá dentro do nosso link, ele é uma tag filha da classe A, da tag A, porque está dentro da tag A. A internet não está colaborando. A internet está funcionando para vocês? Tá. Só aqui pro... Voltamos. Então tá, aqui a gente tem esse documento, e a gente falou que ele tem uma hierarquia, então aqui a tag body e a tag head, elas são tags irmãs, porque elas estão no mesmo nível da hierarquia, todas duas filhas da tag HTML, title é filha de head é filha de HTML, então, enfim, e aí tem essa hierarquia aí. Aí nesse textinho tudo está explicando direitinho, mas a ideia é essa. E aí a linguagem XPath é uma linguagem que a gente usa para fazer consultas e ela pode ser usada para computar valores, strings, números, booleanos, esse tipo de coisa. E aí a gente vai usar ela para poder extrair um valor específico de dentro desse HTML que a gente mostrou. Aí tem um outro site aqui, esse freeformat.com, /XPath-tester, é um site que você consegue testar expressões XPath. Se abrir aí no computador de vocês, a gente recomenda, mas com a internet do jeito que está, não sei. A ideia é você copiar esse HTML aqui e jogar lá, né, no site. Eu vou abrir ele aqui para tentar. Parece que está carregando. Tá. Aí a gente tem umas perguntinhas aqui que a gente vai responder usando a XPath, que é, por exemplo, qual o conteúdo da tag spam? Aqui no exemplo, a tag spam tem tag para modificação de uma parte do texto da página. A gente quer só essa parte.
E aí, como que a gente usa o expert para extrair isso? A resposta está aqui embaixo, é // spam /text. O que está acontecendo aqui é que ele está navegando na hierarquia da página. // significa que ele começa do começo e vai até encontrar o que vem na frente. Então, a gente vai começar lá do início, lá do HTML, e vai até ele encontrar a tag spam, a primeira que ele encontrar. Então, ele vem aqui, só tem uma, ele vai achar isso daqui. Beleza. E aí, /text, que é o que você quer, o texto que está lá dentro. Então, ele vem e vai pegar exatamente o tag de modificação, blá blá blá, que a gente já falou antes. E a gente vai colocar ele aqui para vocês verem que realmente funciona. Funcionou. Então a gente tem aqui o resultado do nosso consulta expert e ele veio o texto igual a tag da modificação de uma parte do texto da página. Então o que a gente está fazendo é uma consulta e isso é muito útil porque o texto que a gente quer pegar, a gente não sabe, mas a estrutura do documento você pode abrir lá e ver. Então a gente vai usar expert para isso. Um outro exemplo que é qual o valor do atributo SRC da tag image. Tag image é para usar a imagem, né? MG aqui, e aqui você coloca o SRC, que é o endereço onde está o arquivo de imagem que você quer que exiba na página. Então, está aqui, endereço de uma imagem.jpg. A gente está interessado em saber qual é esse endereço. E a gente vai usar esse expert aqui, /image, @src. Arroba quer dizer para pegar um atributo dessa tag, não um conteúdo. Porque essa tag nem tem conteúdo, é uma tag autocontida, né? Tem um barra, fecha aqui, a tag não tem conteúdo, ela é só uma tag mesmo. E aí a gente usaria esse expert aqui para poder pegar. Aí vocês podem testar aí, eu não vou fazer aqui de novo por causa do tempo, mas é a mesma coisa, o esquema é o mesmo. Aí uma referência que a gente está para consulta é esse devgins.io/expert, que é uma folha com várias dicas de como você usa expert para pesquisar coisas mais complexas na página e fica uma referência para vocês poderem usar. E aí a gente vai começar a praticar agora. O que a gente vai fazer aqui a gente vai entrar nesse site aqui, quotes.toscrave.com. Vocês não precisam entrar, porque no código já vai fazer isso automático, mas é um site que tem essa estrutura aqui e ele tem citações de autores. Então, por exemplo, tem essa daqui, a citação do Einstein e cada citação tem tags. Então tem a tag change, tag libdocs e outras. E aí aqui do lado tem as top 10 tags que são usadas. O que a gente quer fazer a gente quer armazenar a citação, armazenar quem falou essa citação e quais as tags que estão atreladas a cada citação. E a gente tem aqui um site paginado, então você clica aqui no botão Next, ele vai abrir uma outra página com mais citações de outros autores, etc. Você pode voltar também. E o que a gente vai fazer aqui a gente quer percorrer o site todo procurando todas as citações de todos os autores, automaticamente. E o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer basicamente um loop. A gente vai fazer uma requisição, ele vai entregar para a gente essa página aqui, a gente vai armazenar isso daqui, na hora que a gente terminar, a gente vai simular um clique no botão Next, que o botão Next basicamente é mudar isso daqui, em vez de page 1 fica page 2, então é bem fácil. E aí vai abrir a próxima página e aí eventualmente esse botão Next vai subir quando não tiver mais, e aí significa que não tem mais nada para a gente pegar e a gente pode terminar. Então, a gente vai fazer isso, usando o Python. E o nosso objetivo, no final das contas, é criar uma word cloud com as tags mais populares. Então, a gente começa instalando uma biblioteca Spread.
Tá, a gente está instalando as bibliotecas. Essa biblioteca aqui, Scrap, serve para você poder executar queries expert no código Python. E a Word Cloud serve para desenhar o movimento de palavras que a gente vai fazer. Aí tem esse output aqui novo que está instalando as coisas, mas não interessa para a gente. Ele está executando. E aí a gente importa a biblioteca requests, que a gente vai fazer requests via Python. E do Scrap a gente vai importar o text response, que ele vai dar para a gente a oportunidade de usar o expert. E a gente começa fazendo o quê? A gente começa fazendo uma request para Python, que é a biblioteca request tem esse método get aqui, que você passa para ele uma string com um site que você quer pegar os dados. E aí ele vai te retornar uma response nativa do Python, que a gente não consegue usar expert nativamente. E a gente transforma ela numa response do Scrap, que aí a gente consegue usar expert. Então a gente usa esse método text response, passa para a URL da response que a gente recebeu aqui em cima, o corpo, a response do Python, text e a codificação. Normalmente é o TF8 mesmo. Beleza. E aí a gente retorna a response feita pelo próprio Scrap. Não vai ter nenhum output, porque isso aqui é uma função, mas isso vai acontecer, o output depois que a gente chamar a função. Aqui, nessa outra, a gente vai fazer todo aquele procedimento que eu falei lá, que é executar o loop e pegar cada coisa e armazenar. A gente começa fazendo um request para code.script.com barra pageSTR, que o pageSTR é uma partezinha da string que vai ter tipo, page, barra o page 1, page 2, page 3, etc. A gente vai ficar alterando isso durante o loop. E a gente vai fazer um delay de 1 segundo. Isso aqui nesse site não necessariamente precisa, porque ele não está interessado em bloquear a gente, porque até o nome do site é Code2Scrape, é um site feito para você crawlear. Então a gente não precisaria, mas é bom a gente sempre colocar um delayzinho entre uma request e outra, porque senão você vai ficar mandando requests em série e eventualmente seu IP vai ser bloqueado e ele vai falar, esse cara aí está tentando roubar meus dados e a gente não quer isso. E ele vai bloquear, você não vai conseguir fazer mais nada. Então a gente coloca normalmente um delay, é uma boa prática quando você vai fazer crawling. E aí, beleza, quando ele te deu você fez a request, ele vai te dar uma response que a gente vai salvar nessa scrap response, scrap rest. E aí a gente ele vai te dar uma lista que você vai usar o expert para poder pesquisar coisas nessa lista. Então, vou mostrar aqui o código da página. Vou inspecionar aqui para vocês verem o que a gente está buscando. Aqui nesse inspetor aqui do Chrome, você já deve conhecer, você consegue ver o que cada tag está fazendo no documento. Então, por exemplo, essa caixa aqui do Einstein, você pode clicar aqui na setinha, e aí você clica aqui, e aí ele te mostra no código onde que está essa parte do código. Que o Scrap o Python vai conseguir ler é isso aqui. Isso aqui é só visual, é a página renderizada. A gente não vai pegar a página renderizada, a gente vai pegar esse código aqui. Então tá, a gente tem uma div, a classe dela é quote, e dentro a gente tem um spam, que a classe dela é um texto, e é dentro do texto que vai ter, dentro desse spam que vai ter a citação, aí a gente está vendo aqui a citação em texto puro, termina o spam, aí dentro do outro spam tem um by, e aqui dentro dessa classe small, dessa tag small, tem uma classe autor, que está escrito Albert Einstein, texto puro, e aí tem um linkzinho, mas a gente não vai usar o link, e aqui dentro desse outro div a gente tem as tags,
e aí cada tag está dentro de um outro A, com a classe tag, blá, blá, blá. E aqui dentro tem o texto puro, tá vendo? Tem um div, aqui thinking, blá, 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 e a gente consegue pegar o texto puro daí. O que a gente está fazendo aqui no scripting é basicamente isso. A gente está pegando todos os divs cuja classe é quote, que eu mostrei lá no código, e ele vai retornar para a gente a cada iteração do selector, que é o que a gente está chamando aqui de cell. Beleza. E aí dentro de cada cell, a gente vai pegar o span, a classe text, que eu já mostrei, e barra text, que é a citação em si. Então a gente vai colocar isso dentro de um dicionáriozinho aqui que chama quotation dict, e colocar no quote, para pegar o autor a gente vai fazer a mesma coisa, colocando aqui o autor, e aí a gente tem que pegar o XPath que corresponde ao dado que a gente quer. Aí aqui a gente lê a lista de tags, aí a gente separa por ponto e vírgula, appenda numa lista e verifica se o botão próximo existe. Então a gente vê aqui onde que está o botão próximo na página. Ele é está dentro de um NI, classe igual a next, dentro de um href. E aí a gente está procurando aqui o li, classe igual a next, uma tag e um href, que é o que a gente quer. Que aí vai retornar aqui para a gente o href, que é /page/2. Então ele vai salvar isso dentro de page.str. Se esse page.str não existir, que caso a gente esteja na última, a gente vai simplesmente retornar as citações que a gente pegou. E caso ele exista, você vai fazer o request de novo, passando o page.str aqui, na próxima interação isso aqui vai ter a página 2, e aí sucessivamente página 3, página 4, página 5, até não existir o botão, vai ser na página 10, eu acho que só tem 10 páginas. E aí, quando isso terminar de executar, a gente vai ter todas as citações, todos os autores, todas as tags, e tudo isso armazenado numa lista de dicionários. Eu vou executar aqui, vocês podem executar também. Lembrando que isso é uma função, a princípio não vai ter nenhum output também, porque a gente não chamou a função ainda, e a gente vai chamar as outras para poder mostrar. A gente tem esse aqui, save quotation de CSV, que a gente vai transformar a nossa lista de dicionários num data frame de pandas, que é uma tabela que você consegue manipular conjuntos de dados. E aqui a gente tem uma função auxiliar, que eu não vou entrar muito, mas ela basicamente recebe a lista de dígitos e retorna uma lista contendo todas as tags. Tá, essa aqui é uma outra função que vai fazer o top N tags que a gente quer. No caso aqui a gente vai fazer uma word cloud com as top 15 tags, que são as 15 tags mais usadas no site. Depois a gente executa a word cloud. E essa parte aqui, o run script, que conecta uma coisa na outra. E aí tá bem simplesinho, acho que vai dar para todo mundo entender. Isso pode colocar. E quando a gente chama o run script é que as coisas vão realmente acontecer. Acho que aqui não tem risco de a gente ser bloqueado, porque o site quer ensinar script para a gente não bloquear, que nem a gente fez. E o que ele vai fazer é percorrer lá o site, gerar esse data frame aqui para a gente, com as citações que estão lá no site. Do Buda, do Have, blá blá blá, e aqui a mesma coisa. Do Einstein e as tags que a gente pegou estão aqui também. Esse aqui é o cabeçalho, são as 5 primeiras linhas do data frame. E aí a gente usa a biblioteca Word Cloud lá para gerar essa imagem aqui com as tags mais populares que estão lá no site. Aqui o site já fez isso para a gente, ele já colocou as 10 tags aqui. A gente está usando 15. Passei aqui para a gente usar 15. A gente pegou todas e aí as mesmas tags que aparecem aqui, mais simples, a gente está usando 15, lá são só 10. E aí, por exemplo, o love, que é a maior de todas, o inspirational, não sei. Vai estar aqui love, inspirational, life, são as mesmas tags que aparecem aqui no nosso word cloud.
E aí a gente fez isso percorrendo. Aí essa parte aqui usando o Scrap a gente vai pular, porque ele é uma coisa um pouco mais sistemática, a gente vai voltar se der tempo, porque tem mais coisa pra gente mostrar. Tá. E aí agora a gente vai passar para olhar o site um pouquinho mais completo, de uma maneira um pouco diferente, e que o Bernardo vai falar essa parte. Então, nesse caso que a gente viu agora, a gente precisou para olhar o site, olhando os elementos HTML, indo exatamente no código lá, do código-fonte do site e pegando as informações. Mas existem casos em que você pode fazer isso de uma maneira mais simples. Eu vou usar esse site aqui, o Skyscanner. Esse site ele é uma ferramenta muito boa para você acompanhar informações sobre voo de uma maneira real. Eu vou olhar o site, a parte do site que a gente consegue ver as chegadas e saídas de voos em aeroportos. Então, isso aqui vai parecer um pouco roubado, porque eu já sei exatamente onde que está, mas com o tempo a gente vai ter que ir direto. Então, eu estou indo nesse site aqui, tem a parte de aeroportos, que eu consigo ver as chegadas e saídas, se a internet colaborar. Então, a gente consegue ver as chegadas e saídas no dia. Eu só vou começar executando isso aqui. Se vocês olharem no notebook, ele está um pouco mais explicado, então se quiserem dar uma olhada depois, ajuda. Então, por exemplo, eu quero pegar as informações sobre os voos de hoje no aeroporto de Congonhas, vamos dizer assim. Então eu vou aqui no aeroporto de Congonhas. Então, nessa página aqui, a gente tem as informações sobre os voos de hoje que estão saindo e chegando de Congonhas. Agora, suponha que a gente quer pegar as informações. Do jeito que a gente viu antes, que foi o que o Vinícius mostrou, a gente teria que vir aqui no código-fonte do site, olhar os elementos. Então, eu gostaria de ver aqui qual que é a div que está aqui guardando isso aqui, qual que é a div que está guardando essa outra informação aqui, e pegar as informações meio que na mão, assim, quase. Você tem que raspar o HTML, ou seja, você vai lá, vai pegar cada parte do HTML, qual é a informação que você quer e salvar de um jeito estruturado da maneira que você queira. Mas tem casos em que isso pode ser feito de uma maneira muito mais fácil. Esses dados, eles podem ser casos que o próprio site faz a requisição dos dados num formato mais estruturado, tipo JSON e tal, e aí que ele popula essa página. Quando isso está de uma maneira mais aberta, assim, você consegue olhar qual a requisição foi feita e fazer a requisição direto, sem precisar olhar no site. Você pega direto o JSON que foi usado para popular o site. Nesse caso aqui, a gente sabe que esse site faz isso, então por isso que a gente foi nele. Tem casos que vão ter, tem casos que não vão ter, geralmente você vai ter que olhar no site para pesquisar para ver se realmente de uma maneira mais fácil, é que a gente já sabe, então por isso parece um pouco roubado. Mas uma maneira boa de ver isso é você vir aqui na aba de Network para ver as requisições que foram feitas pelo site. Eu vou só recarregar aqui para ele refazer as requisições todas. E o que acontece? Existe esse filtro aqui que facilita também, que é XHR, que é basicamente uma API que você usa para poder fazer requisições entre o browser e o servidor de dados. Então, se você filtra por isso aqui, você sabe que você já está filtrando exatamente por arquivos de dados, que é o que você quer. Só terminar de carregar aqui. Então, beleza, você tem esse tanto de requisição aqui. Como é que você sabe que uma delas é realmente uma requisição com os dados que você está buscando? Uma maneira fácil é você vir aqui na parte de pesquisa e pesquisar alguma informação que aparece aqui no site, que por enquanto não está mostrando. Mas
É muito provável que tenha algum voo aqui da Azul, ou da Gol. Vamos pesquisar Gol aqui, então. Eu pesquiso Gol, beleza, ele achou aqui um site, uma parte aqui que parece muito interessante. Olha só, tem airline name, e aí tem Gol linhas aéreas, então esse arquivo aqui parece exatamente o que a gente está buscando. Eu poderia pesquisar outra coisa também mais específica, tipo Salgado Filho, que eu digitei errado. É porque é Salgado, eu digitei errado. Então aqui, beleza, existe esse arquivo aqui também. Eu vou clicar aqui só para eu buscar, então olha só, achei o arquivo aqui. E esse arquivo aqui, se eu olhar o response, ele é exatamente um JSON que tem todas as informações da página. Então eu não preciso ir buscando em cada elemento. Eu posso pegar esse JSON que já está pronto, só baixar ele e eu já vou ter todas as informações. Às vezes, esse caso aqui também é muito simples. Só a aquisição, só essa URL aqui que ele fez já é suficiente. Tem casos que pode ser mais complicado. Às vezes você precisa estar com um cookie guardado da sessão ou alguma coisa assim. E não é simplesmente fazer a requisição para a URL. Então, o que a gente pode fazer, a gente vem aqui, só copia como o Crow, que fez a requisição. Um site muito bom, que eu gosto de usar também. Acho que ele está aqui em cima. Onde que está? Eu coloquei. Então, esse site aqui, ele pega as requisições do Crow e ele pode converter em qualquer linguagem, não. Mas ele tem um tanto de linguagem aqui. Se ele carregar, eu vou passando para baixo aqui, só depois eu mostro. Então, o que eu fiz aqui, basicamente, só voltando aqui, a URL que a gente pegou, se vocês prestarem atenção, ela tem aqui o campo CGH, que é o código do aeroporto de Congonhas. Então, se eu estou pegando o aeroporto de Congonhas aqui e na requisição ele já está mandando esse código, você supõe que, beleza, se eu colocar um outro código do aeroporto aqui, eu vou pegar as mesmas informações para outro aeroporto. Eu vou dar um spoiler, realmente, isso, nesse caso é isso mesmo. Você pode pegar as informações aqui de todos os aeroportos do Brasil, aqui são todos, eu filtrei aqui, peguei só alguns porque a requisição pode demorar um pouquinho. Então aqui são todos os aeroportos do Brasil. Se eu fizer uma requisição para cada código, eu vou pegar todas as informações de voo de hoje, de todos os aeroportos. Aqui eu já botei para poder... Eu já rodei isso aqui porque demorava um pouquinho. Você pode salvar esse aqui, como ele retorna um JSON, como a gente viu aqui. Você pode salvar esses arquivos direto no disco, se você quiser todas as informações. Você pode filtrar e já pegar algumas informações extras. Só voltando aqui no Pro, rapidinho. Se eu pego o Pro aqui, ele já me dá o request em Python com requests. Então isso facilita bastante. Se você não sabe exatamente o que você tem, que tipo de informação você tem que colocar no request para poder pegar ter o mesmo resultado. Então beleza, eu peguei esse JSON aqui com todas as informações de voos. Eu vou estruturar aqui, porque eu não quero todas as informações. E às vezes eu quero criar novas variáveis em cima das informações que eu já tinha ali. Então, por exemplo, eu tinha todas as chegadas e saídas daquele aeroporto. Então eu vou pegar aqui para o aeroporto o ID do aeroporto, que é basicamente o código dele, que é o código Congonhas, CGH, Brasília BSB, coisas assim. Eu estou salvando o nome dele também. Eu estou salvando todas as linhas aéreas que estão fazendo voos nesse aeroporto. E aí eu estou pegando aqui, contando quantas linhas aéreas tem e quantas chegadas e quantas saídas eu tenho. Então, basicamente, eu tinha informações que eram mais amplas, assim, que eu tinha cada informação de chegada e saída de cada linha aérea, e eu só criei uma nova variável em cima disso, mais simplificada, que é a contagem de linhas aéreas de chegada e saídas. Muitas vezes o que você quer fazer com as informações que você tem é simplesmente agregar para criar uma nova variável que te diga uma informação interessante. Então aqui, eu só estou mostrando no início aqui do data frame do Pandas que eu criei. Então para cada aeroporto aqui eu tenho o ID do aeroporto, o nome, quantas linhas aéreas fizeram voos nesse dia, quantas chegadas e quantas saídas ele tem.
Se eu fizer aqui eu já estou plotando alguma informação sobre isso. Estou plotando uma informação que é basicamente a distribuição. Quantos voos você tem diariamente por aeroporto? Você pode ver que a grande maioria aqui tem uma quantidade pequena de voos, deve estar a menos de 50 voos aqui. E aí, uma quantidade pequena de aeroportos tem lá mais de 400 voos. Se a gente olhar esse outro aqui, ordenando por número de voos, você vê que realmente tem aeroportos muito grandes, de Guarulhos e Congonhas, que fazem mais de 400 voos por dia. Então, é realmente esperado. E você já vê que tem aeroportos que são polos, assim, que vão fazer muitos voos, mas a grande maioria dos aeroportos do Brasil, na verdade, vão fazer poucos voos, geralmente. Eles não são tão grandes assim, não tem aquele polo de companhias fazendo voos indo e voltando. E aí que, beleza, eu tenho essa informação aqui de voos, mas às vezes eu quero outras informações também. Aqui eu estou fazendo agora uma formatação dos dados de voo realmente. Eu estou olhando mais para aeroportos agrupados, eu estou olhando para todos os voos do Brasil. Então, nesse caso aqui, eu estou pegando cada voo da chegada, por exemplo, quando cada voo está chegando, e estou olhando qual que é a linha aérea, qual que é o número do voo, que horas que ele está chegando e saindo, que na verdade, que horas que ele está previsto para chegar e sair, assim, que horas que está marcado e que horas que ele está estimado. O que eu quero fazer com isso é basicamente tentar ver se eu consigo olhar mais ou menos qual que é a distribuição de atraso de voos. Então eu quero ver se quanto tempo geralmente que eles demoram para que eles atrasam ou que eles adiantam, alguma coisa assim. Então, depois de estruturar esse dado aqui, eu tenho exatamente os horários de partida e chegada marcados e os horários de partida e chegada estimados. Então, eu tenho isso para todos os voos. Eu estou até marcando aqui qual aeroporto que eu estou chegando e qual aeroporto que eu estou saindo, mas na verdade eu estou para todos os voos. E aí eu vou calcular aqui simplesmente o tempo de atraso que ele tem do estimado para o marcado. O estimado aqui, na verdade, é só o que porque o voo ainda não aconteceu, mas porque os atrasos vão meio que fazer uma bola de neve assim, ele está esperando que vai atrasar já. Como esse site aqui já está nos voos diários, a gente está no início do dia, talvez ele não mostre tantas informações assim em relação ao atraso, porque pode ser que ele ainda não tenha dado tempo de atrasar, ou tenha, não sei. Vamos ver. Então, olha só, hoje você pode ver aqui que a maior parte dos voos está mais ou menos no horário, aqui o zero, o que está antes do zero é que na verdade eles estão adiantados, o que está depois é que eles estão atrasados. E eu só vou rodar aqui também com uma escala log, porque é muito difícil ver, você vê que parece que tem uma coluna aqui no 600, só que está tão pequena que fica difícil visualizar. Então, às vezes você só quer mudar a escala para poder facilitar um pouco. Nesse caso, você vê que pelo menos deve ter, sei lá, alguns voos que realmente atrasaram bastante. Isso aqui está em minutos, então, sei lá, algumas horas de atraso. Esse aqui, deixa eu ver. Aqui embaixo é a mesma coisa, só que eu fiz para... Esse aqui foi para partidas, foi para chegadas. Eu acho que como todo avião que chega parte também, se ele não está fazendo voo internacional, isso aqui vai dar mais ou menos a mesma coisa. Só que isso aqui talvez esteja com os dados de ontem, então vai estar um pouco diferente por causa disso. Mas, então aqui, isso é só para mostrar que às vezes os dados que você quer pegar, na verdade, eles têm um acesso muito mais fácil do que parece, porque se você for olhar o site do Skyscanner e for olhar as informações realmente do HTML e tal, ele é, na verdade, muito mais complicado do que o Code Spray. Tem muito mais dados assim nesteados, você tem que pegar partes muito específicas e meio que criar sua própria formatação. Mas se você olhando as requests que o próprio site faz, você vê que ele já pega tudo isso pronto. Então você pode pular esse passo e ir direto na requisição que ele já faz. E aí depois disso você faz as análises que você quer fazer, cria as variáveis que você quer criar e aí tenta agregar um pouco dessa informação no seu trabalho. Acho que a gente tem tempo. É porque você quer fazer isso, né? Não?
Tá, então a gente não vai falar do scrap não, mas se vocês, só passando aqui rapidinho, só para dar uma olhada, ele faz exatamente a mesma coisa que o Vinícius fez, só que utilizando esse outro sistema aqui, que é o Scrap, que é um pacote, que ele serve exatamente para fazer crawlear sites, e ele já tem muitas vantagens em si, porque ele já consegue fazer revisões concorrentes, ele consegue, se alguma revisão falha, ele guarda e tenta de novo depois. Então é muito difícil realmente querer fazer seu crawler do zero com request. Você geralmente usa algum outro framework, tipo o Scrap, para poder facilitar a sua vida. A gente não vai falar muito dele aqui não, mas como esse crawler aqui já é exatamente a mesma coisa que faz em cima, se vocês rodarem, provavelmente rodar no notebook, aqui no caso é que vocês conseguem rodar só uma vez, porque ele meio que não deixa você restartar o sistema por trás do Scrap, você consegue ver que ele vai coletar exatamente as mesmas coisas. E tem algumas diferenças assim, no jeito que você faz o request e tal, mas a estruturação dos dados é exatamente a mesma coisa, é só um jeito mais simples, mais sofisticado de você fazer esse crawleamento. Vou passar aqui para o Vinícius de volta. Beleza, a parte técnica de código que a gente ia mostrar acabou, vai ser só isso. E agora... e aí a gente está aqui no contexto de ajudação, por que a gente está mostrando coleta de dados numa palestra que era para ser sobre inteligência artificial. A verdade é porque tem tudo a ver. Na pirâmide ali a gente pode ver que a base, que é o collect, que é para você treinar seus algoritmos, você vai precisar de muitos dados e você não quer ficar limitado a dataset pronto lá do Kaggle ou do Google Dataset. Se você quer um dataset, está lá na internet, fala, eu quero fazer uma análise disso aqui, acho que isso aqui vai me gerar valor, e você vai coletar esses dados de uma forma que a gente mostrou aqui, e aí a partir disso você vai construindo essa pirâmide até você chegar lá na inteligência artificial, tá lá no topo da pirâmide. E lá na Big Data a gente faz de tudo um pouco disso daí. Quando a gente entra, a gente começa fazendo mais crawler, mais coleta de dados, e aí à medida que você vai ganhando experiência, você vai subindo aí na pirâmide, fazendo coisas mais avançadas, coisas que exigem um processamento maior, uma experiência maior. E se você se interessou por isso, a gente tem vaga, estamos contratando o URL para você inscrever aquela dali. E você também pode mandar e-mail para a gente, o e-mail é aquele ali, Vinícius.silva, do Bernardo, está logo embaixo. E a gente espera que vocês tenham interesse, espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido. No caso de vocês podem olhar o código de novo, vai continuar disponível, podem executar, podem modificar, tentar crawlear outros sites. E aí, conversa com a gente depois e aí a gente pode bater um papo e quem sabe vocês conseguem um estágio lá na Big Data ou se vocês já tiverem um pouco mais de experiência, até um emprego full-time mesmo. E é isso.